Olha só para essa imagem. Uma folha, uma árvore. Parece simples, né? Mas aqui está a representação de uma das ideias mais poderosas que existem na ciência, a ideia de ordem. Aquela busca incansável por classificar, por dar nome e um lugar para cada coisa no mundo. E essa busca, que começou lá nos Jardins Botânicos, tem uma ligação surpreendente e direta com momentos de crise aguda. Pode parecer uma pergunta estranha, eu sei. Botânica e uma crise psiquiátrica? Mas a resposta, acredite, está na essência do que a gente faz, do cuidado. Como será que a necessidade de organizar a natureza nos ensinou a organizar a assistência em saúde mental, especialmente naqueles momentos mais críticos? É exatamente essa conexão que a gente vai explorar agora. Então, a nossa conversa de hoje vai seguir essa trilha. A gente vai sair lá do século XVIII, passar pelos Jardins Botânicos e chegar até a unidade de internação psiquiátrica de hoje em dia. Tudo isso para entender como a classificação se tornou uma ferramenta absolutamente vital para a segurança e para a eficácia do cuidado de enfermagem. Para a gente começar, precisamos voltar um pouco no tempo e entender o problema que a ciência enfrentava. Era o puro caos. Pensa só, sem uma linguagem comum, sem um padrão, o conhecimento simplesmente não podia ser compartilhado direito. Não dava para comparar estudos, a ciência não avançava. A solução para isso veio com uma coisa chamada taxonomia. E olha, a taxonomia não é só fazer uma listinha de nomes, não, é muito mais profundo. É a ciência de entender as relações entre as coisas, de criar uma estrutura lógica que faz com que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, fale a mesma língua. É a base para a comunicação universal em qualquer área do conhecimento. E o grande gênio por trás disso tudo foi um cara chamado Carl Linnaeus. Ele não só deu nome para as plantas, ele criou um sistema, uma lógica que finalmente trouxe ordem para o estudo da vida. O trabalho dele permitiu que cientistas do Japão, do Brasil, da Europa se entendessem com precisão. Ele foi o grande organizador, o grande classificador. E é aqui que a história fica fascinante e conecta tudo com a enfermagem. Sabe qual é o símbolo da classificação das intervenções de enfermagem? A famosa Nick é uma folha, inspirada lá no Jardim do Linnaeus, na Suécia. Isso não é coincidência, é uma homenagem, um reconhecimento de que a enfermagem, assim como a botânica um dia, precisava desesperadamente de ordem para poder evoluir. Mas por que essa necessidade era tão urgente? Porque, por muito, muito tempo, o trabalho da enfermagem, e eu diria que especialmente o da enfermagem em saúde mental, corria um risco sério de ser invisível. Essa pergunta, publicada numa das revistas médicas mais importantes do mundo, em 1990, vai direto no ponto. Pensa bem, se a gente não consegue nomear, classificar, padronizar o que a gente faz, como é que a gente vai medir o impacto disso? Como é que a gente vai pesquisar, ensinar e, o mais importante, valorizar o nosso trabalho? A falta de uma linguagem padrão criava barreiras enormes. Cada hospital falava uma língua, cada enfermeiro descrevia o cuidado de um jeito, e isso tornava a pesquisa quase impossível e a comunicação entre as equipes uma confusão. Agora imagine o perigo disso numa unidade de saúde mental, onde a clareza e a rapidez na comunicação podem literalmente ser a diferença entre a segurança e um desastre. A essência do nosso cuidado se perdia no meio dessa bagunça. E aí que entra a grande virada de chave. A solução para essa invisibilidade veio na forma de uma taxonomia própria para a enfermagem. Um sistema criado especificamente para nomear, definir e organizar o que os enfermeiros e as enfermeiras fazem. A classificação das intervenções de enfermagem, a nossa NIC. Pensem nesse livro como o Sistema Naturé da Enfermagem, a grande obra do nosso Linnaeus. É o nosso catálogo, o nosso guia padronizado que dá nome e estrutura para todas as nossas ações de cuidado. E aqui está a definição que muda tudo. Uma intervenção de enfermagem não é só fazer um procedimento. É um tratamento baseado em julgamento e conhecimento clínico com o objetivo de melhorar o resultado do paciente. Percebe a profundidade? A NIC dá a estrutura exatamente para isso. E a organização disso é genial de tão lógica, bem no estilo do Linnaeus. Funciona em 3 níveis. No topo, a gente tem 7 grandes domínios, como fisiológico, comportamental. Dentro de cada um, temos as classes, que são grupos de intervenções parecidas. E na ponta, temos as 542 intervenções específicas, cada uma com seu nome, sua definição e uma lista de atividades. É um mapa completo do cuidado. Ok, agora que a gente entendeu a estrutura, vamos trazer isso para o nosso campo de batalha, a enfermagem em saúde mental. É aqui que essa clareza, essa padronização se mostra mais vital do que em qualquer outro lugar.
Imagina a cena, uma emergência psiquiátrica. Um paciente em agitação psicomotora. A equipe precisa agir com uma orquestra afinadíssima, rápido, de forma coordenada e, acima de tudo, segura. Não tem tempo para dúvida, para ambiguidade. Todo mundo precisa saber exatamente o que a intervenção, assistência no controle da raiva significa e o que precisa ser feito. Olha só como isso funciona na prática, no dia a dia. Para um paciente agitado, a gente não diz vamos acalmá-lo. A gente aplica a intervenção assistência no controle da raiva. Para um risco de automutilação, temos a intervenção controle do comportamento autodestruição. Cada desafio tem uma intervenção correspondente, com protocolo claro. Isso guia o cuidado, melhora o registro no prontuário e garante que o próximo plantão saiba exatamente o que foi feito. E não pensem que a NIC serve só para apagar incêndio, viu? Ela cobre toda a complexidade do cuidado em saúde mental. Intervenções como escuta ativa, estabelecimento de relacionamento terapêutico, tudo isso, que antes era visto como só conversar, agora tem nome, definição e protocolo. A gente consegue padronizar, estudar e provar o impacto da arte e da ciência do nosso cuidado. Agora, é claro que ter uma ferramenta tão poderosa na mão vem com uma responsabilidade enorme. A padronização não é o objetivo final. Ela é um meio para a gente alcançar um cuidado mais seguro, mais eficaz e, finalmente, mais visível. E aqui tem um ponto que precisa ficar muito, mas muito claro. A NIC não é uma receita de bolo que engessa o profissional. Muito pelo contrário. Ela dá a linguagem comum que eleva a nossa profissão. É por causa dela que hoje a gente consegue fazer pesquisas em larga escala para comprovar, com dados, a eficácia do nosso cuidado. E justamente por ser uma ferramenta profissional séria, o uso dela é regulado. A NIC é uma obra com direitos autorais. Isso é ótimo, porque garante que a classificação se mantenha íntegra, sempre atualizada e, o mais importante, baseada nas melhores evidências científicas. Portanto, faz parte da nossa responsabilidade ética como profissionais de enfermagem usar essas ferramentas do jeito certo, seguindo os protocolos, respeitando o licenciamento. Isso não é só uma questão de legalidade, é uma questão de garantir a qualidade e a padronização que são a razão de ser de todo esse sistema. Então, de Linnaeus lá no Jardim Botânico até a gente, na beira do leito, essa jornada pela classificação mostra uma coisa. Dar nome às coisas é o primeiro passo para poder entendê-las e valorizá-las. A NIC tornou o nosso cuidado visível. A pergunta que fica para a gente refletir é, agora que o nosso cuidado pode ser visto e medido, como nós vamos usar esse conhecimento para construir um futuro da saúde?